Mas o que é isso, Felipe? Mas o que é isso, ministro? É a Escola Cívico-Militar. É isso mesmo, e estamos aqui para levar a Escola Cívico-Militar para Paraná, não é? Ô Felipe, você acredita que tem estado que não quis? Pois é, eu fiquei sabendo disso, ministro, mas o governador não pensa no seu povo, né, quando ele não se inscreve. Sei, de repente ele acha feio, mas não vai faltar demanda. Tem fila longa, viu? A fila é grande, muita gente quer. Oi, gente. Esse que você viu aí nessa performance digna de um figurante da Praça é Nossa ou dos velhos programas de humor do saudoso Marício Sherman nos anos 80 é o dublê de ator, de dançarino, tocador de gaita, lacrador. Ei, Bisalt! E, nas horas vagas, ministro da Educação do Brasil, Abraham Weintraub. E nesse vídeo que ele está ao lado do deputado do PSL do Paraná, Felipe Barros, ele fala sobre as escolas cívico-militares e diz, inclusive, que vários estados não aceitaram a proposta e não aderiram ao PECIM, que é o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Bom, e como o próprio ministro pergunta o que é isso, eu acho que está na hora da gente começar a pensar o que é isso, o que significa esse programa, mas vamos levar em consideração o fato de que, apesar do ministro apresentar e do próprio governo Bolsonaro apresentarem como uma grande novidade as escolas cívico-militares, elas são uma experiência que já acontece há bastante tempo em alguns dos estados da federação. E nos estados elas são administradas principalmente pelas polícias militares e, em alguns casos, pelo Corpo de Bombeiros. E o que acontece é que, recentemente, a gente tem aí notícias e informações sobre o que vem acontecendo, ou o que já acontece há bastante tempo nessas unidades militares que foram implementadas nos estados e que acabam servindo como uma espécie de projeto piloto para o PECIM, para o Programa Nacional, e que não representam notícias necessariamente positivas ou agradáveis o tempo todo. Para começar, a gente tem que avaliar a coisa do ponto de vista dos resultados. Mesmo os institutos militares federais, quando confrontados por números, não têm os mesmos desempenhos numéricos de institutos civis, como é o caso do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, ou dos colégios de aplicação, além dos institutos federais. Esses, inclusive, que desenvolvem tecnologias através dos cursos técnicos e de onde saem profissionais muito qualificados para o mercado, que é, segundo o próprio ministro, algo que atenderia ao desejo do pagador de imposto, que é uma frase que ele gosta muito de falar. Bom, mas vamos falar um pouco de situações bem recentes que surgiram na mídia em relação aos institutos ou às escolas cívico-militares que já existem nos estados, e vamos parar para pensar o que pode vir por aí já à luz do programa que foi apresentado pelo próprio ministro. O primeiro caso ocorrido então foi no dia 27 de agosto, dentro do Colégio Militar da Polícia Militar, Unidade de Petrópolis, em Manaus, Amazonas. Bom, o caso aqui é do professor Anderson Pimenta Rodrigues, que, ao se negar a assinar o livro de ocorrências, onde estavam registradas 3 infrações que ele alega não ter cometido, levou um tapa no rosto do tenente-coronel Augusto César Paula de Andrade, o diretor da escola. Depois disso, o professor teria sido levado para dentro de uma sala, foi agredido e ameaçado, inclusive, com uma arma na cabeça. As agressões foram confirmadas pelo exame de corpo de delito, que comprovam que realmente ele sofreu alguns golpes com um objeto contundente. E o mais interessante, o que faz a gente duvidar se esse seria um caso isolado ou se é um fato que pode vir a acontecer em outras unidades, é o fato de que esse caso do professor
está entre os 120 casos que foram encaminhados ao Ministério Público do Amazonas no início do mês. No caso aí, no mês de agosto. Na unidade onde o professor Anderson trabalhava, parece então que ele não está mais lá, há ao menos outros 3 casos graves. 80 mães registraram denúncias de abuso moral, sexual e violência contra os militares dos 9 colégios geridos pela PM no estado do Amazonas. Além disso, 2 professoras do mesmo colégio declaram ter sido vítimas de assédio sexual praticado por um militar que integra o corpo docente. E aí que entra o segundo caso de abuso de autoridade que aconteceu no estado de Goiás. Dessa vez a gente tem aqui uma aluna do Colégio Militar, João Augusto Perillo, relatou na sexta-feira, 18 de outubro, que ela e outros colegas foram revistados completamente nus por funcionários do colégio. E aí, tá aqui, segundo o portal G1, o motivo da revista seria a denúncia de que os estudantes estariam envolvidos com o tráfico de drogas. O que a gente tem que parar para pensar aqui é o seguinte: uma coisa é o procedimento que você toma dentro de uma unidade escolar quando você acredita que alguma ilicitude está sendo cometida ali pelos alunos. E essas providências vão passar por acionar a ronda escolar, se estiver tratando de uma escola municipal, caso o município tenha essa ronda escolar, ou acionar a própria polícia militar para encaminhar, no caso, os jovens para uma delegacia, e na delegacia, diante da autoridade policial e dentro do espaço adequado para que seja feita uma apuração, se possa fazer a revista, seja ela, não sei até que ponto, eu realmente ainda não avancei numa disciplinante penal para saber até que ponto ela pode ser feita em adolescentes dessa forma tão íntima, mas entendo que pelo ECA o que a gente tem aí é um caso de um profundo constrangimento de adolescentes e de um abuso de autoridade de alguém que realmente acredita que está acima da lei. E aí, tanto no caso do professor quanto no caso dos alunos, a gente precisa pensar um pouco mais sobre o que significa esse modelo de escola cívico-militar. O que ele pode representar para você que é pai, para você que é mãe e para você, meu colega professor, que está começando a se sentir muito mais seguro, que acha que a disciplina está acima do aprendizado social, do próprio aprendizado ético e moral, né? É muito confortável, daquele calorzinho no coração, você imaginar que vai poder entrar numa sala de aula com alunos em silêncio, aguardando a luz da sua sabedoria. Porém, na prática, o que pode estar acontecendo aí é o caminho para abusos como esse sofrido pelo professor de língua portuguesa de Manaus. Então, o que eu quero deixar aqui de reflexão é que você pode estar se sentindo, professor, muito seguro, achando que esse modelo vai trazer para a educação muito mais disciplina e tranquilidade para você trabalhar, mas pode estar trazendo para você também um alvo para ser pendurado nas suas costas, ou para você se tornar alguém vigiado pelo Estado. O que contraria tanto a Lei de Diretrizes e Bases no seu artigo 3º quanto o artigo 206 da Constituição, que dizem que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. E aí a própria concepção da escola cívico-militar estaria respeitando isso, porém desrespeitando o professor no seu direito à liberdade de pensamento e de expressão, respeito à liberdade e apreço à tolerância, coisa que não aconteceu
nesses dois casos: coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino, valorização do profissional da educação escolar, que parece não ser esse o caso, né? Pelo menos dentro da linha de pensamento do nosso Ministério da Educação, gestão democrática do ensino público, garantia do padrão de qualidade e assim por diante. Bom, então o que a gente vê é não só algo que poderia ser levado tranquilamente para o âmbito penal, com base no Código Penal, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, que poderia ser levado para o âmbito civil também, né, pelo dano sofrido pelos estudantes e pelo professor, mas que, por se tratar de um crime, um abuso de poder cometido por um militar, vai ficar no âmbito da justiça e da legislação militar. E é aí que mora o grande perigo desse modelo. Abusos de gestores escolares civis podem ser averiguados e punidos dentro do próprio Código Civil e, dependendo do caso, até mesmo do Código Penal. Mas quando a gente fala de diretores militares gerindo unidades civis, a gente está fazendo aí uma mistura que não parece ser muito adequada e que ninguém está conseguindo enxergar, inclusive do ponto de vista legal. Então o que eu deixo aqui é uma reflexão, é algo que representa a minha experiência, que representa toda a minha leitura. Então não se trata de nada além de uma opinião, mas pelo menos uma opinião embasada na experiência de alguém que está há 22 anos lidando com o ensino escolar, tanto na escola pública quanto na escola privada, e ao contrário aí do que disse alguém que assistiu um vídeo, porque eu não acredito que ele seja seguidor do canal, né? Ele duvida que eu tenha trabalhado em alguma escola problemática. Então, se você quer ver, inclusive, qual foi a resposta que eu dei a esse comentário, eu te convido a dar uma olhada no próximo vídeo aqui do canal, onde eu faço o segundo vídeo de resposta a haters, né? Então Respondendo Haters número 2. E para outros comentários e vídeos, né, para que você possa acompanhar, eu recomendo que você se inscreva aqui no canal. Caso tenha gostado dessa análise, dá o seu joinha. Caso tenha alguma coisa a acrescentar ou críticas a fazer, lembre-se sempre de que se trata de uma opinião, como eu falei, pautada na minha experiência, pautada na minha leitura, pautada no conhecimento que eu tenho, e você não precisa me odiar por isso e muito menos me desrespeitar na hora de expressar o que você pensa. Bom, eu fico por aqui, um beijo, um abraço a todos e todas e até o próximo vídeo, nesse caso, até Respondendo a Haters número 2. Tchau!